Olá, bem-vindo ao canal Diz a Bíblia. Ao atravessarmos esse tempo de quarentena, como estaremos ao chegarmos do outro lado? Fique comigo. Hoje, dia 29 de março de 2020. Como está sendo a sua quarentena, o seu isolamento social? Qual tem sido a sua reação em face dessa situação imposta a você por esse maldito vírus? Sei que muitos nesse momento derramam suas lágrimas por pessoas de suas famílias que partiram. A esses, a nossa oração para que o Deus de toda consolação os conforte nesse momento. Saiba de uma coisa, a nossa reação agora irá definir como chegaremos do outro lado quando essa quarentena passar. Não me refiro ao aspecto de saúde ou econômico, que são as duas maiores preocupações do momento. Mas falo de você e eu como gente, como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Chegaremos do outro lado mais parecidos com Jesus? Tenho certeza de que, para isso, Deus nos permite passar por um tempo assim. Há muitos períodos na Bíblia que poderíamos chamar de quarentenas, inclusive como essa que estamos passando, por exemplo. No capítulo 13 de Levítico está registrado que as pessoas que apresentassem certos sinais de doenças deveriam ficar isoladas até que apresentassem melhoras dos sintomas. Mas quero falar de outras quarentenas que são citadas na Bíblia e que nos trazem muitas instruções e mesmo advertências. Escolhi apenas duas, uma que trouxe a derrota de toda uma geração e a outra que transformou a pessoa. A primeira que quero mencionar, diz a Bíblia que ela foi escrita para nos servir de exemplo. Foram os 40 anos que o povo de Deus no Antigo Testamento permaneceu no deserto depois de terem saído do Egito. Deus os livrou do anjo da morte no Egito, mas no deserto, onde foram provados, todos pereceram exceto Caleb e Josué. Toda uma geração, uma multidão pereceu no deserto e não chegou ao destino que Deus estabeleceu para ela. Mesmo Deus os sustentando milagrosamente em todas as coisas. O que se via o tempo todo era murmuração, brigas, intrigas, ciúmes, imoralidade, cobiça, idolatria e incredulidade. Diz a Bíblia que Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Percebe? A quarentena deles foi um tempo que não lhes aproveitou. Na verdade, manifestou apenas aquilo que os levou à bancarrota. Ficaram reféns de si mesmos e de toda a sua pecaminosidade. Escute o que diz o escritor do livro de Hebreus. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada, misturada pela fé naqueles que a ouviram. Diz a Bíblia que todas estas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que sirvam de aviso para nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. A outra quarentena que quero mencionar foi a do apóstolo Paulo, que, tendo sido convertido de um modo sobrenatural, passa um período de recolhimento e solidão, provavelmente de alguns anos, no deserto da Arábia. Nesse período ele colocou seus pensamentos no lugar e certamente fez uma busca intensa de Deus. E o que vemos é alguém que saiu do outro lado da quarentena com uma visão celestial fortalecida, cheio das revelações de Deus, conhecendo os mistérios e o coração de Deus. A visão que ele recebeu de Deus o guiou por todos os anos à sua frente.
E grande parte do que está escrito no Novo Testamento foi escrito pela instrumentalidade dele. Uma pessoa tremendamente usada por Deus. Isso o sustentou durante toda a sua jornada. Vemos o fruto desta quarentena quando lemos o que nos é dito a respeito dele em todas as suas provações, porque passou e como ele venceu a tudo e manteve o testemunho de Jesus. Foi ele quem nos afirmou: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Cristo. Veja, em todas essas coisas, inclui todas as provas que você passar. Ele continua: estou convencido de que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar. Nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é lindo isto? Essa foi a experiência dele e pode ser a nossa. Assim, deixe-me perguntar como estamos passando esse período de quarentena. Ao cruzarmos o outro lado, olharemos para trás e veremos que nos tornamos seres humanos mais semelhantes a Jesus. Que foi um tempo para reordenarmos as nossas prioridades de acordo com o reino de Deus. Tempo para amarmos mais nossa família, um tempo de mais dedicação à oração, à intercessão, um tempo de quebrar os nossos orgulhos, preconceitos, um tempo de termos mais empatia com o nosso semelhante, de demonstrarmos a compaixão e o amor, e acima de tudo um tempo para conhecermos mais a Deus. Que Deus nos ajude a atravessarmos esse tempo para que, do outro lado, ao chegarmos lá, sejamos mais fortalecidos para prosseguirmos nossa jornada. Deus o abençoe. Diz a Bíblia fica por aqui, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.